Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do terceiro episódio da série Os Anéis do Poder no Prime Video. Com este episódio, sem dúvidas, o Prime Video chegando pra mostrar pra que veio. Nesse episódio a gente vê realmente a trama da série, separando um pouco aí dos filmes e dos livros, querendo ou não. A trama da série se desenrolar, as coisas começarem a se encaixar por aí. Então, começamos vendo os orcs. Eu tava com saudade deles. 2 episódios já me deu saudade. Porque os orcs não são aqueles vilões tipo Dolores Umbridge que todo mundo odeia. A gente é aquele guilty pleasure, entendeu? A gente gosta, finge não gostar, porém a gente gosta. E eles aparecem aqui porque o nosso querido elfo segue o túnel lá e termina descobrindo acidentalmente para onde que foram as pessoas daquela cidade que tinha sido saqueada. E ele encontra também os seus outros camaradas, o seu superior que dizia, não, o mal foi embora, tá ali, porque os orcs levaram ele. E eles estão sendo obrigados, como escravos, a cavarem um túnel. Esses orcs, eles são bem, assim, sensíveis à luz. Então, dá pra ver que eles estão fugindo, eles se cobrem com panos e tal. Que é uma coisa que não acontece nos orcs do filme do Peter Jackson. Mas não vou me ater muito a isso. O episódio é intitulado Adar. Adar é alguém a quem os orcs estão aí praticamente reverenciando, eles estão obedecendo. E eu já vou começar com umas teorias por aqui. Adar é Sauron? Pode ser que sim. Tá, tem muito pano pra manga disso. Mas eu não acredito que seja o Sauron. Eu ainda não acho que seja o Sauron. Eu acho que Sauron já tá em Númenor e já tá ali influenciando as pessoas e a gente não sabe. Mas eu acredito, esse Adar, ele parece muito, porque a gente não vê a figura dele, a gente não consegue ver o rosto, a gente vê apenas um embaçado assim no final. E ele me parece muito ser um elfo, sendo bem sincero. Então, teorizem aí bastante sobre quem será ele até a semana que vem. E já que eu falei de Númenor, vimos finalmente o reino de Númenor. Gente, é ainda mais do que eu esperava. Vou ser sincera com vocês. É bem mais do que eu esperava, tá? A série, ela não tá deixando nada a desejar em termos de orçamento. A gente sabe que não foram poupados esforços para essa série. E assim, as paisagens, tanto a parte que realmente foi filmado, quanto CGI, assim, 10 de 10. A Ilha de Númenor, a entrada, por mais que no trailer mostrasse um pedaço, aqui a gente consegue ver muito mais e, gente, tá incrível. Casa Super também com a trilha sonora que cada vez mais, assim, mais maravilhosa. Claro, a gente não esperava menos, mas eu acho que ainda foi mais do que eu esperava para essa série, especialmente essa parte de Númenor. Eu confesso que eu queria ter visto um pouco mais de Valinor, mas eu entendo que não seria assim tão importante para a série. Foi mais um easter eggzinho para fã, né? O Tempo das Árvores e tal. Mas aqui não, a gente vê cenário espesso, não é aquela coisa tela verde que você vê que só foi construída uma salinha pequena. Ou até quando isso foi feito, tá muito bem feito. Mas tá assim muito bem feito mesmo, engana qualquer um. Então, o Prime Video tá de parabéns com relação a isso. Mas Galadriel e o seu amigo lá, amigo não, né? Mas o seu companheiro de viagem, Halbrand, são levados para Númenor. Chegando em Númenor, eles já estão numa fase, o reino tá numa fase em que eles não são mais amigos dos elfos. É interessante a gente fala assim, como se fosse uma coisa rápida, mas não foi, tá? Lembrando que Galadriel, ela já é bem velhinha. Ela já tem aí alguns bons zeros, alguns bons números aí na sua faixa etária. Mas Númenor já foi um reino amigo dos elfos, né? Eles recebiam os elfos que viajavam, eles negociavam com os elfos, mas não é isso que está acontecendo aqui agora.
E eu vou focar aqui hoje mais na série. Não vou trazer tanto material dos livros, porque eu acho que agora é um momento em que a série começa meio que se sustentar mesmo. São coisas que a gente não tem muito. A gente sabe o que aconteceu em Númenor, mas a gente não tem um livro que foque na queda de Númenor. Não. Então, eu vou focar um pouquinho mais na série. E a Galadriel, bem esquentadinha, eu gosto disso, porque realmente mostra a evolução de personagem. A evolução de centenas e centenas de anos. E uma evolução que não vai acabar na série, vai acabar lá no filme do Peter Jackson. Mas a gente consegue ver o quanto ela era impulsiva, o quanto ela era até autoritária mesmo. E tudo isso não é a Galadriel que nós conhecemos. A Galadriel da Cate Blanchett não é assim. Ela é completamente diferente. Então isso é importante para mostrar desenvolvimento de personagem. Uma coisa que eu não gostei tanto, mas assim, eu já tinha suposto que ia ser dessa maneira, é que a gente descobre que o Halbrand é o herdeiro lá. Ele fala que é das Terras do Sul, que é para onde a Galadriel tá tentando ir. Ela tá tentando chegar lá para proteger as pessoas do mal. Essa é a ideia. Porém, esse Halbrand, ele fala que o povo dele não tem rei, blá blá blá, e no final o rei é ele. Ele é tipo um Aragorn da série. Isso seria inteligente, na minha opinião, se ele for um dos reis, se ele realmente for curado, e for um dos reis que vai receber o anel, um dos anéis lá. E aí vai ser interessante. Se não, eu preferia que ele fosse um humano normal, porque esse negócio de que só aparece reis, ou descendentes, ou pessoas muito importantes, por que não um cara completamente aleatório? Mas ele não é um cara completamente aleatório, tá? Ele é uma pessoa importante. Mas ele não é muito inteligente, não. Ele se apaixonou, assim, ficou vislumbrado com o Império de Númenor naquela época. Lembrando que Númenor vai afundar e poucas pessoas vão sobreviver. E entre essas pessoas estão o Capitão Elendil. Elendil, ele foi realmente aquele cara cujo seu nome era amigo dos elfos. E ele ainda era uma daquelas pessoas que, eu não vou dizer leal aos elfos, mas que não era contra. Era uma pessoa que realmente era amigo dos elfos, tanto ele quanto seu pai. E ele era aí da linhagem real. E a gente sabe disso, porque ele é pai do Isildur. O Isildur, ele é um dos ancestrais do Aragorn, que é o nosso queridinho e amado rei, atualmente. Atualmente assim, né? Porque a gente imagina que a linha do tempo parou ali no filme O Retorno do Rei e pronto. Então esse episódio, ele foca principalmente em Númenor, na situação que a Galadriel tá passando lá. Nas Terras do Sul, com os elfos tentando fugir e avisar e pedir reforços, e os orcs controlando lá as pessoas. E nos Harfoot, porque nós ainda não sabemos quem é o estranho. Ainda não sabemos quem é aquela pessoa, porém, aparentemente ele é uma pessoa do bem. E ele quer ajudar a Nori. A Nori se dá mal, né? Tem toda aquela encrenca, mas continuamos sem saber quem é aquele cara. Mas aparentemente ele é amigo. Ele tem muitos poderes e eu comentei aquela história dele matar os vagalumes depois, não sei se por acidente, por não ter controle do seu poder, deixa a gente meio que imaginando se ele realmente vai ser do lado negro da força ou não. Mas vamos ter que esperar um pouquinho mais para saber. Em geral, eu gostei muito de como a narrativa desse episódio se sustentou, assim, como o roteiro do episódio foi. Como eu comentei, dessa vez a gente tá percebendo mais coisas, assim, que são da própria série. Principalmente a Galadriel procurando lá aquela marca que ela vê e o que ela descobre que significa. Então você tá vendo os elementos se galgando, assim, é tipo um Lego, sabe? E eu acredito que com certeza esse terceiro episódio foi uma peça muito importante para a montagem de toda essa temporada. Lembrando que essa série não tem apenas uma temporada, tá? Confirmada, ela já tem umas 3, se eu não me engano. Então, assim, pode ser que seja renovada. Conteúdo tem, honestamente. Tempo tem, batalha tem um monte. E, assim, até o momento, só alegria Prime Video. Só alegria. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou desse episódio. Um beijo e até a próxima.